Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então, falando sobre literatura, nós vamos falar, em aulas diferentes obviamente, sobre 3 tipos diferentes de literatura. Nós temos o concretismo, tropicalismo e a literatura contemporânea. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos falar de concretismo. Gente, concretismo não vem de concreto, tá bom? Vamos entender o que seria isso. Então, gente, o concretismo foi um movimento literário de vanguarda, criado em 1956, que teve como líderes Haroldo de Campos, Augusto de Campos, conhecidos como os Irmãos Campos, e Décio Pignatari. Os primeiros sinais de que uma nova estética nascia surgiram 4 anos antes, no período da revista Noigandres, Palavras sem Significado, retirada da obra de Ezra Pound. Significou o rompimento com a poesia lírica das gerações anteriores. Então, gente, nós pudemos perceber aqui que, se a gente for ver historicamente, é um movimento literário bem recente, porque nós estamos na década de 50. E nós tivemos, 2 irmãos, os irmãos Campos, como líderes, e o Décio Pignatari. Mas, gente, não quer dizer que só em 56 que de fato começou. 4 anos antes, em 52, nós já víamos, essas ideias começando a surgir. E o que significou o concretismo? Foi a ruptura com a literatura anterior, a poesia lírica, mais especificamente. Então, gente, com isso, foi um divisor de águas entre a poesia do passado, intimista e digressiva, e a poesia do presente, mais objetiva e dinâmica. Os concretistas influenciaram diversos artistas de outros países, não somente no campo da literatura. O movimento acabou transcendendo a literatura e dialogou com outras formas de manifestação artística. As principais influências encontram-se nas vanguardas do futurismo e cubismo. Então, gente, nós percebemos que eles queriam trazer uma poesia de rompimento. Então, que não fosse intimista e digressiva, mas sim uma poesia objetiva e dinâmica. Então, a gente observa essa alteração. Também, gente, vai lembrar que os concretistas, eles influenciaram pessoas, artistas de outros países também. Então, eles não ficaram restritos ao nosso país. Também, gente, aqui há influência de 2 vanguardas, o futurismo e o cubismo. Futurismo, gente, é a questão da tecnologia, de trazer esse futuro. E o cubismo é a questão da fragmentação. Antes de se traçarem as características da poesia concreta, cabe esclarecer um fator que muitas vezes é o que causa certa rejeição por parte dos leitores mais tradicionais em relação ao concretismo. Como o plano piloto indica, os concretistas buscavam criar o poema produto, um objeto útil. Dessa forma, não se deve esperar de um poema concreto, o tema da saudade, tão recorrente no romantismo, ou o bucolismo árcade. Então, gente, algo que nós precisamos ter muito em mente quando nós estamos falando de concretismo é que aqui nós não estamos ligados, então, a essa estrutura tradicional. Por quê? Essa estrutura tradicional vai trazer muito essa parte do nosso sentimentalismo. E não é esse o foco aqui, gente, quando nós falamos de concretismo. O foco deles é, na verdade, criar algo útil. Então, por isso que é chamado de poema produto. Se pararmos para analisar os poemas concretos, nenhum deles possui um tema característico, sem contar que, na maioria das vezes, o tema não é o centro, ele não é o cerne da poesia concretista, como acontece nas demais correntes estéticas, que prezam, antes de tudo, pelo tema, pelo conteúdo. Na poesia concreta, vemos a centralização do significante, parte gráfica, e não do significado, parte semântica. Então, primeira coisa,
Não adianta eu querer, né, procurar aqui um tema que seja um fio condutor na poesia concreta. Isso, gente, não vai acontecer aqui. Justamente por que isso não acontece? Porque não é o objetivo desses autores. Então, é isso que a gente precisa ter claro. Outro ponto importante. Aqui eu não estou preocupada com o significado da palavra, mas sim o que eu consigo construir a partir da escrita dela. Então, gente, o significante determina os possíveis significados e, portanto, os significados são consequência dos significantes. Por isso, se afirma que a poesia concreta é uma realidade em si e não uma poesia sobre algo, como fazia as estéticas anteriores. Em razão disso, os concretistas nomearam seus poemas de poema-produto, pois um produto é uma realidade em si, autoexplicativo, e não um objeto que faz referência exterior a qualquer coisa que seja. Então, gente, nós temos uma realidade, podemos dizer que paralela dentro da poesia, então, concretista. Então, não é a mesma realidade dos modernistas, dos românticos, dos árcades. A gente tem uma quebra disso. Além disso, gente, também eles dão esse nome de poema-produto. Por quê? É um produto em uma realidade em si. Então, eu não posso analisar um poema concretista como eu analisaria um poema romântico. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça. Então, e não um objeto que faz referência exterior a qualquer coisa que seja. Ele tem existência em si somente. Então, gente, vamos entender as principais características. No campo semântico, ideogramas que trazem vários significados em apenas um sinal e, consequentemente, a polissemia fazendo o leitor um coautor. No campo sintático, ruptura com a ordem sintática tradicional. No campo lexical, utilização de neologismos e de palavras estrangeiras, siglas, etc. No campo morfológico, desmembramento das palavras para surgirem novos morfemas e novos significados. No campo fonético, figuras de repetição sonora, como aliterações e rimas internas, preferência pelas consoantes, jogos sonoros. No campo topográfico, não linearidade na leitura, podendo ocorrer tanto na vertical quanto na horizontal, por meio da disposição das palavras na página. Importância do espaço em branco, que passa a ser significativo. Abolição da pontuação e a liberação do nexo aparente. Então, a gente pode perceber aqui, gente, que a poesia concreta me dá muita liberdade como leitor. Tanto que nós, leitores de poesia concreta, nós somos considerados coautores. Então, isso que é importante a gente entender. Posso pegar um poema concreto e posso ler da forma que eu achar melhor, porque eles mesmos dão essa liberdade. E, gente, a poesia concreta abandonou a estrutura frasal e adotou a estrutura nominal do poema, utilizando-se basicamente de substantivos e verbos, geralmente nas frases nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. A poesia concreta apresenta-nos objetos estéticos baseados na moderna cultura da imagem, para surpreender e chocar nossos hábitos expressivos e cognitivos. Então, gente, não esperem da poesia concreta, a gente já vai ver na sequência, frases, tá bom? Eles vão adotar uma estrutura mais nominal. Então, eles vão usar basicamente substantivos e verbos justamente na sua forma nominal. Então, a gente não pode comparar com a forma tradicional de poesia. Então, temos aqui alguns exemplos. O primeiro, gente, é do Augusto de Campos. Ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhas, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito, dentro do centro.
Gente, lembrando, aqui eu tenho liberdade de ler da forma que eu achar melhor. Eu poderia começar a ler de baixo, seria uma opção, mas a gente ainda é muito ligado a essa busca por algo linear. Aí nós temos ali, beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola caco, caco cola coaca. Então aqui, gente, esse poema já é do Décio Pignatari. Eu posso ler da forma que eu achar melhor. E também, gente, eu posso interpretar de formas diferentes. Então eu posso, por exemplo, interpretar a questão da construção, da imagem construída, né, por esse poema, ou então eu posso ir pela parte das palavras. Também nós temos outro poema do Haroldo de Campos. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce, remorre, re. Re. Desnasce, desmorre. Desnasce, desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce. Morre, se. Então aqui, gente, uma possível interpretação é a questão de como o ser humano vai se transformando. Então a gente nasce e no final a gente morre. E ao lado nós temos poema Xícara, qual a gente tem. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então aqui, gente, acredito que vocês já devam ter feito em algum momento, né, da escola de vocês, um poema concreto fazendo justamente o quê? Pegando palavras e formando imagens. Então, gente, lembrando, a poesia concreta, ela então tem como objetivo, né, essa fuga do tradicional. É esse o objetivo que nós temos aqui. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!